Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Diogo Xavier. Vamos embora com regras de acentuação, que é um assunto que pesa tanto para o Enem quanto para concursos e provas em geral. Tá? A gente na redação precisa seguir as normas determinadas pela variedade padrão de nossa língua, e aí a acentuação das palavras é uma dessas normas. Claro, muita gente não conhece nem essas regras, acentua de acordo com sua própria experiência. E isso é positivo, porém pode ser negativo no momento em que você acaba não lembrando a acentuação de uma palavra, não tem certeza ou confunde, e como não sabe a regra, acaba errando. Existem alguns conceitos básicos que a gente precisa saber para poder entender as regras de acentuação. Primeiro, a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. E aí eu tenho uma monossílaba, é aquela palavra que só tem uma sílaba. Exemplo, pé, nó, só, dissílaba. Dissílaba é quando eu tenho uma palavra com duas sílabas. Exemplo, sofá, lua. Trissílaba é uma palavra que é formada por três sílabas. E a propósito, professor, o que danado é isso de sílaba? Sílaba é cada emissão de ar na produção de uma palavra. Claro que essa emissão de ar você não respira e solta o ar todinho de uma vez, não, pelo contrário, são pequenas emissões de ar para formar uma palavra. Por exemplo, vamos para uma trissílaba, lâmpada, lâmpada. Você faz pausadamente a pronúncia, você sente ali as três emissões de ar para formar essa palavra. E polissílaba é quando tem 4 ou mais sílabas. Para a gente, o mais importante é entender o que é uma monossílaba para poder ir para as regras. A gente tem também classificação quanto à posição da sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra. Então, quando essa sílaba mais forte é a última sílaba de uma palavra, a gente tem uma oxítona. Quando a sílaba mais forte é a penúltima, a gente tem paroxítona. E quando é a antepenúltima, proparoxítona. Exemplo, professor, vamos de exemplo, bora lá. Um exemplo de uma palavra oxítona. Professor, só seria uma oxítona? Não, carinha. Só é uma monossílaba. Essa classificação de oxítona, paroxítona e proparoxítona se dá somente a partir de palavra de sílaba em diante. Então, só é uma monossílaba. Vamos para uma palavra oxítona, que realmente tem que ter mais de uma sílaba. Só, fá, cá, fé, caju. Para não dizer que, opa, como assim, professor? Tem acento, não tem acento? Como é que é? Calma. Caju não tem acento, a gente vai ver isso nas regras de acentuação, tá? Mas a sílaba mais forte é a última. Então aqui eu tenho sofá, mais forte, fá. Café, mais forte, fé. Caju, mais forte, ju. Como é que eu sei, professor? Pronuncia a palavra como se estivesse chamando ela. Não tão longe, ela não está tão longe assim, não, senão você muda a entonação. Por exemplo, ela está do outro lado da sua sala e aí você diz sofá, sofá, café, café. Então, a última sílaba está sendo a mais forte. Isso aqui são exemplos de palavras oxítonas. Delas, caju não recebe acento. Vamos para as palavras paroxítonas. Caderno, caderno. História, história. Então, aqui eu tenho a penúltima sílaba, é a mais forte. A gente tem palavras paroxítonas. E proparoxítona é aquela cuja sílaba mais forte é a antepenúltima. Conta lá, 1, 2, 3, de trás para frente. Exemplo, eu separo lâmpada, a mais forte, lâmpada, é a primeira. Nesse caso aqui, é a antepenúltima, tá? Ah, professor, então é sempre a primeira? Não, porque às vezes a palavra tem mais de 3 sílabas. Então, esqueça esse lance de primeira, segunda, terceira. Vai ser última, penúltima e, nesse caso, antepenúltima. Exemplo, professor, mais exemplo. Econômico. Econômico. Proparoxítona. A antepenúltima sílaba é que é a mais forte. Tranquilo? De boa? E o último conceito prévio seria os encontros vocálicos. Um ditongo é quando eu tenho, falando a grosso modo, duas vogais da mesma sílaba. Mas, na verdade, uma dessas vogais, entre aspas, vai ser pronunciada com menos força. Então, ela é uma semivogal. E a outra com mais força vogal. A ordem pode variar, tá? Pode ser uma semivogal mais vogal, uma vogal semivogal. A gente viu agora, ó, história. História. O I e o A estão na mesma sílaba. A gente não separa em sílabas separadas. Então, aqui, isso é um ditongo. Como?
A sempre é uma vogal, ele nunca vai ser semivogal. Sempre vai ser uma vogal. Então, se tem A aqui, ele é uma vogal, automaticamente o I é uma semivogal. Por que semivogal? Porque ela é pronunciada com menos força. Então, história, o I a gente passa bem rápido a pronúncia dele. E a ênfase maior nessa sílaba é no A. Então, eu tenho semivogal mais uma vogal. A gente chama isso de ditongo crescente, porque ele vai para uma semivogal, primeiro, que é a de menor ênfase, para uma vogal, que é a de maior ênfase, que é pronunciada com mais força. Tá bom? Aqui o E e o I não se separaram, eles foram pronunciados na mesma sílaba, ideia. O I é pronunciado com menos força, logo ele é a semivogal. E, que depende da situação, pode ser uma vogal ou uma semivogal. Nesse caso é uma vogal, tá? Sempre, tem o ditongo, tem que ter os dois, vogal e semivogal, ou semivogal primeiro, vogal depois, como foi em história. Se eu primeiro venho com a vogal, depois a semivogal, primeiro pronuncio mais forte e depois mais fraco, então isso aqui é um ditongo decrescente, tá bom? Mas o mais importante é reconhecer o ditongo. Um tritongo que pra gente aqui na regra da situação não vai interferir, mas aí já que está falando de encontro vocálico, o tritongo é quando eu tenho na mesma sílaba uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Então, por exemplo, o A e o I. Como o A é sempre vogal, logo o vai ter que ser uma semivogal e o I vai ter que ser uma semivogal. Então, se eu separar, professor, Uruguai, na mesma sílaba eu tenho 3 vogais, entre aspas, sendo 2 semivogais e uma vogal de fato, porque ela é pronunciada com mais força nesse encontro vocálico, tá bom? E por fim, o hiato é quando eu tenho vogais, realmente são vogais, porque cada uma vai estar numa sílaba, tá? Elas vão estar lado a lado, mas quando eu separo as sílabas, elas se separam também. No caso de ideia, eu tenho o I e o A se encontrando, estão encostados lá dentro da palavra, mas quando eu separo a sílaba, eles vão cada um para um lado. Então aqui é um hiato. Outro exemplo, países. O A e o I estão lado a lado na palavra, mas o I vai para outra sílaba quando a gente separa essas sílabas. Então isso aqui é um hiato. Bora lá. Primeiro eu vou classificar, eu vou ver as regras das monossílabas tônicas. Monossílaba, a gente já viu que só tem uma sílaba. Tônica, ela tem uma certa autonomia de sentido. Sozinha, uma monossílaba tônica vai ser compreensível, você tem uma ideia do que ela é. De, em, por, a. Essas sozinhas não têm um sentido. Elas precisam estar na frase para estabelecer alguma relação ali. Então, elas são monossílabas átonas. Para a gente, o que importa é a monossílaba tônica. As monossílabas tônicas vão ser acentuadas se terminarem em a, e, o, ei, oi e el. Danos. E as oxítonas também vão ser acentuadas se terminarem em a, e, o, ei, oi e el. Podendo ou não ter S também, né? Então pode ser as, pode ser es, pode ser os, es. Porém, a oxítona tem mais uma, EM, ou no plural é NS, tá bom? Vamos para os exemplos? Monossílaba tônica terminada em A, lá, cá, pá, tudo isso tem acento. Em E, pé, por exemplo, ou pés, ou fé, tem acento. Em O, só, pó, nó, de amarrar, nós, pronome. Em ei, por exemplo, géis, ou contos de réis, monossílaba tônica terminada em ei. Oi, moi, por exemplo, ou rói. Em el, céu, ou véu, por exemplo. Então, todos esses casos que tiver monossílaba tônica terminada numa dessas terminações, eu tenho acento. Oxítona, terminada em A, sofá. Oxítona terminada em A, recebeu acento. Em E, café. Em O, forró. Em ei, ou eis, por exemplo, papéis, pastéis. Em oi, corrói, por exemplo, destrói, herói. Em el, chapéu. Em ninguém, alguém, também, porém, todos têm acento, tá bom? Já as paroxítonas são um pouco mais complexas, porque elas têm muitas terminações que podem ser acentuadas. Então, palavras paroxítonas vão ser acentuadas se terminarem L, X, N, R, O, M ou ONS. Em I ou IS, U ou US, PS, AN ou ANS, AN ou ANS, ou UNS e ditongo. Vamos para os exemplos. Louvável,
é uma paroxítona terminada em L, recebe acento, tá bom? Então a sílaba mais forte, vá, recebe acento. Tórax, paroxítona, tó, a mais forte, terminada em X. Hífen, I, a mais forte, terminada em N, recebe acento. Cadáver, veja, dá é a mais forte e termina em R, recebe acento. OM ou ONS, são raras palavras no português terminadas em OM, mas ONS é mais comum. Por exemplo, prótons, nêutrons, elétrons. Se eu escrever hífens, não vai ter acento. Professor, como assim? Que história é essa? Veja, a regra é terminada em N, só N, não tem NS. Então, o plural de hífen é hífens sem acento. Mas está na regra também se terminar em OM ou ONS, aí nesse caso prótons recebe porque é ONS, tá bom? Então, nesse caso, como o OM ou ONS recebe, então nesse caso vai ter S depois do N e com acento. Da mesma forma, aqui eu tenho então terminando em OM ou UM recebe acento. E aí, se for para o plural, continua com acento. Fórum, fóruns. Mas se for ENS, por exemplo, não tem acento. Só se for ONS ou UNS. E aí, opa, faltou uma coisinha. Lápis. A palavra lápis. Comecei a escrever e não terminei. A palavra lápis é uma paroxítona terminada em I, seguido de S. Vírus é uma paroxítona terminada em U, seguido de S. Bíceps, tríceps, fórceps, quadríceps. Nem se existe tudo isso, mas enfim, são palavras terminadas em PS e paroxítonas. Órfã ou órfãs termina em atil ou atil-S. Órfãos, paroxítona terminada em A-O-til. Fórum ou fóruns, termina em M ou UNS. E eu tenho os ditongos, história, por exemplo, paroxítona. A mais forte é o tó, terminada em ditongo, tá bom? Como é que eu vou saber se uma proparoxítona tem acento ou não? É simples, sempre tem acento. Toda proparoxítona é acentuada. Médico, método, econômico, lâmpada. Beleza? Todas elas recebem acento. Eu tenho acentos diferenciais que também devem ser, vistos com atenção. Por, com acento, é verbo. Preciso pôr as coisas no lugar. E por, sem acento, é preposição. Estou torcendo por você. Pode é presente, é o verbo poder no presente. Ele pode nos ajudar, mas ontem ele não pôde. Pôde seria no passado, não é estragado não, tá? Pôde é que ele foi no passado. Vem, tem, singular, ele tem no plural, eles têm. Vem no singular, ele vem no plural, eles vêm, com acento, tá bom? E outra regrinha que é um pouco complexa, assim, na verdade todas elas são simples, mas as mais complexas, mais trabalhosas são a paroxítona, que tem muita terminação, e o hiato, né? Porque muita gente pensa na terminação e esquece de pensar no hiato. A letra I e a letra U, a vogal I e a vogal U, podem ser acentuadas, vão ser acentuadas quando estiverem na segunda vogal de um hiato, quando forem a sílaba mais forte, a sílaba tônica da palavra, quando estiverem sozinhos na sílaba com S e quando não tiver NH depois, tá bom? Exemplo, viúva, já está separado aqui, viúva. U é a segunda vogal de hiato, é a sílaba mais forte, está só na sílaba e não tem NH depois, recebe acento. Juízes, juízes. I é a segunda do hiato, U e I, separados. Lembram do hiato? Vogais separadas, no caso em sílabas separadas. É a sílaba tônica, está sozinha na sílaba e não tem NH depois, recebe acento. País, país, is. O I é a segunda do hiato, é a mais forte, está sozinho na sílaba não, mas está com S. E não tem NH depois, então recebe acento. Veículos, veículos. Duas regras aqui. Veículos é proparoxítona, mas também o I é a segunda vogal do hiato, está sozinho na sílaba, é a sílaba mais forte e não tem NH depois, por isso recebe acento, beleza?
Então é isso. As regras da situação são isso aqui. Se vocês têm acesso a essas regras na apostila, ou podem imprimir isso aqui, eu vou disponibilizar também. E agora partir para o abraço. Na verdade, não, abraço não, vamos evitar o contato, por enquanto, né? Vamos partir para os exercícios. Então, dê uma olhada, eu vou sugerir uma lista de exercícios, mas vocês podem dar uma procurada também, tá? Na internet, que não falta exercício respondido. Só tenham cuidado de ser exercício atualizado, porque alguns mais antigos, com a norma ortográfica antiga, já não correspondem totalmente a essas regras, tá bom? Então é isso, até breve.